família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, um vídeo aí dessa terça-feira para a gente falar de Vasco, para a gente falar de tudo que acontece no Vasco da Gama. A gente vai falar que tem desdobramentos aí, tem novidades aí na parte jurídica da SAF do Vasco. Vamos falar também, né, das especulações de mercado e dessas negociações que não atam nem desatam, né? E muitas informações aqui importantes sobre o Vasco da Gama Sul-Americana e muito mais, tá, pessoal? Antes de mais nada, peço a vocês aí o joinha, o like, que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar, para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Me dá essa moral, me dá essa força, que eu estou precisando muito da ajuda de vocês, gente, para impulsionar esse canal, porque tá a passo de tartaruga, tá pior do que o Admar, do que o Admar Lopes lá com o Diossa, né, gente? A gente vai falar sobre esse assunto, mas antes de mais nada, falar aqui de Sul-Americana, né, gente? O Vasco joga amanhã contra o Independente Medellín, jogo de volta aqui em São Januário. Jogo que está marcado para as 19 horas, horário de Brasília. E vai ter transmissão aí da ESPN, da Disney+, né? Da Vasco TV e rádios, mas aí é só o áudio, tá? Vasco TV e as rádios aí só será o áudio, né? No caso, imagem com imagens mesmo, só a ESPN e a Disney+, tá? E o detalhe, tá, pessoal? Mas muito importante aqui, o Vasco passar nessa fase aí da Sul-Americana, não é só pelo aspecto esportivo, né, mas também pelo aspecto financeiro, porque a passagem aí nas oitavas vai render ao Vasco uma premiação de 600 mil dólares, tá? Que é pouco mais aí de 3 milhões de reais, né, em caso de classificação amanhã. Então, cara, o Vasco tá precisando de grana, o Vasco está precisando colocar a tua situação financeira em dia, já não é de hoje, né? Já não é novidade isso daí. E qualquer 3 milhões, qualquer 5 milhões, qualquer 10 milhões, porque à medida que o Vasco for avançando aí na competição, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, é mais din-din que entra nos cofres do Vasco da Gama. Então, cara, porra, cara, é muito importante a passagem do Vasco amanhã, pelo menos ali, e principalmente ali, cara, na parte esportiva, né, cara? Principalmente ali em termos esportivos também, né? O elenco do Vasco aqui, cara, tem aqui algumas informações, né, sobre o atacante Bruno Lopes. O atacante Bruno Lopes treinou ontem aí com o grupo e ele está sendo observado aí pelo técnico Pedro Emanuel. Ele estava em tratamento aí de uma lesão muscular, está sendo observado aí pelo técnico aí, de repente, para ser relacionado para a partida de amanhã. Aí é que eu falo para vocês, né? O Vasco está tão preocupado aí em atacante, o Vasco tem uma caralhada de atacante hoje que não faz gol. O artilheiro do Vasco hoje é o Claudio Spinelli com 6, né? Aí depois vem o Andrés Gomes com 5 gols, é o que tem mais gols marcados no atual elenco. Aí o Brenner, o Inestrosa não tem nenhum, o Brenner parece que tem 2, o Adson parece que também tem 2 ou 3. Eu sei que juntando todos os atacantes do Vasco não chega a 20 gols, cara. Porra, será que a solução dentro de falta de gols dentro do Vasco não está dentro do clube? O garoto aí, Bruno Lopes, relaciona ele, dá uma chance para ele. Quem sabe, né, cara, a gente talvez não tenha solução dentro de casa. O Vasco fica tão preocupado com o negócio de jogador estrangeiro, com um colombiano, não sei das quantas, com não sei em quem, de contratar jogadores aí lá de fora, que estão no mercado europeu, e que são sul-americanos, só que jogam lá, né? Vai ficar tão preocupado em contratar esse tipo de jogador e para peso de ouro, e os caras chegam aqui que, porra, que não corresponde a metade daquilo que a gente espera, cara, metade daquilo que a torcida, né, espera. Caso aí do Marino Inestrosa, que até agora, porra, não despontou,
contratado a preço de ouro, aí 5 milhões, 6 milhões de dólares, e até agora o cara não tem um gol pelo Vasco da Gama. Então, cara, será que de repente não é melhor olhar para dentro do clube, para a base, ou até mesmo para dentro do mercado nacional? Que eu vou falar disso aqui já já para vocês, né? Do Matheus Carvalho. Eu vou falar também do Matheus Carvalho. O volante também está em fase final de transição física, já voltou até a treinar com bola, tá? A exemplo do Jair, né? Que já está relacionado, que já fez a tua primeira partida depois da contusão de LCA, né? E o Cocão está trilhando aí o mesmo caminho, daqui a pouco pode ser relacionado também pelo Elê, pelo Pedro Emanuel, no caso, né? E a expectativa é que em 8 a 10 dias o Cocão esteja à disposição do técnico Pedro Emanuel, disputando uma vaga no time titular com o Barros, né? Que é a posição dele ali de primeiro volante, né? Vamos ver, né? Reforço importante é o questionamento que se faz, né? Uma vez que o Cocão ele estava numa lista de dispensas antes de se machucar, né? Antes de se contundir. Aí ele acabou se contundindo e o Vasco teve que ficar com o jogador, né? Pela lei, o Vasco não pode vender o jogador machucado, tem que fazer todo o tratamento ali do atleta, enfim. E ele acabou ficando e agora está voltando a ser a campo aí, fazendo a transição. Daqui a pouco deve ser relacionado aí pelo técnico Pedro Emanuel. Olha, falar do Brenner, tá, cara? O Brenner ainda pode deixar o Vasco, tá? Parece que o Vasco está aberto a negociar o atacante ainda nessa janela. E tem clubes aí da MLS, incluindo aí o tal do Columbus Crew, que seguem interessados no jogador. Mas a diretoria do Vasco só aceita uma venda definitiva ou um empréstimo com obrigação de compra, tá? Parece que a proposta do clube americano aí, o Columbus Crew, era um empréstimo, mas sem compromisso nenhum, e o Vasco, dessa maneira, ele não quer. Só se for um empréstimo aí com obrigação de compra, ou então uma compra definitiva, né? Mas se surgir uma proposta que agrade ao atleta e o clube, a negociação também pode acontecer de qualquer maneira, tá? O Vasco busca contratar novo centroavante. A saída de Brenner é vista como uma possibilidade até aqui. O atacante só soma 3 gols. Foi o que eu falei, cara. 3 gols e uma assistência em 26 jogos, cara. Né? E, cara, sem conseguir se firmar aí na equipe, né? Fonte aqui do GE. E, cara, porra, é um outro exemplo também aí, além do Enestrosa, né? Que os dois vieram aí na mesma leva, o Enestrosa e o Brenner vieram aí nessa mesma leva, e são 2 jogadores que até agora não mostraram porque vieram aí para o Vasco da Gama, ainda não deslancharam, ainda não se firmaram. E, cara, por isso que eu falo, será que o Vasco ele não consegue olhar para dentro do mercado nacional, tá? Uma vez, cara, que teve um jogador aqui que foi oferecido para o Vasco, que ele joga no Operário. Se trata aí do meia Gabriel Bosquila, tá? Pô, o Gabriel Bosquila, cara, ele tem 30 anos e foi eleito aí o craque do Campeonato Paranaense, tá? Em 2026, tá? Tá no Operário, tem 10 gols na Série B e uma assistência em 17 jogos, ou seja, segundo o Flávio Dias aqui, né, o Gabriel Bosquila foi oferecido. O Vasco está tão preocupado com o Diossa, o Vasco está tão preocupado com o Diossa aí que vem, não vem, vem, não vem, e já está 40 dias já essa putaria do caramba aí com esse jogador. Por que o Vasco não pode olhar para dentro do nosso país, para o futebol nacional aqui, com mais carinho, que de repente ele não encontra uma solução? Né? Porque para essa diretoria do Pedrinho, eles acham que, porra, que a solução são os jogadores que estão lá fora, com preço aí de, sei lá, de 6 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, 7 milhões de dólares, 10 milhões de dólares ou de euros, entendeu? Eles acham que a solução é esse tipo de jogador e às vezes não é, cara. Às vezes, porra, o Vasco já gastou mais de 100 milhões de reais em contratações esse ano. Gastou outros 100 milhões de reais ano passado também em contratações que não surtiram efeito. E esse ano
foi pior do que o ano passado, que a gente ainda teve um Andrés Gomes ainda que rendeu, a gente ainda teve aí um Felipe Coutinho, que bem ou mal a gente não pode duvidar da habilidade dele, apesar de ser um jogador aí que para a idade dele já se mostra aí em final de carreira, né? O Verratti também é um outro exemplo, também foi artilheiro do Vasco aí, só ele tem metade dos gols do Vasco do ano passado. Mas, porra, esse ano, cara, nada que o Vasco contratou deu certo, cara. Brenner, Enistrosa, Spinelli, quem mais? Adson se machucou, a gente não pode botar nessa conta, porque, porra, teve uma lesão séria, voltou agora, tava bem, caiu de produção depois da volta da Copa do Mundo, né? David, porra, cara, contratações que não renderam, cara. Então, porra, por que o Vasco não olha para dentro do mercado nacional para ver se não encontra? Foi oferecido, pô, faz uma proposta para ele, cara. Quem sabe, cara? O cara tem 10 gols em 17 jogos. Ah, mas é Série B. Às vezes o cara tá lá na segunda divisão, igual a Ieboá aí. Tá lá na segunda divisão italiana, cara. E o Vasco quer trazer o cara. O cara na segunda... O que é a segunda divisão italiana perto da Série B aqui do Brasil? Fala pra mim. Tem alguma diferença? A segunda divisão italiana para a Série B aqui do brasileiro, para mim não tem diferença nenhuma, cara. Para mim não tem diferença nenhuma. Pelo contrário, eu acho que a Série B do Campeonato Brasileiro é mais forte que a segunda divisão italiana. A segunda divisão italiana deve ter o quê? Deve ter 2, 3 times. Na Série B aqui não. Na Série B aqui o negócio é mais acirrado ali, o negócio é mais nivelado. Entendeu? Então, porra... Eu não sei, cara, é falta de planejamento, cara. Planejamento ali mal feito, sabe? Dessa diretoria que, porra, que não consegue ali peneirar, fazer um scout decente. Por exemplo, o tal do Mehdi Taremi, tá? O iraniano aí, que o Vasco estava interessado, não tem interesse em atuar no futebol brasileiro nesse momento. O alto salário também é um empecilho, né? Em 2025, o iraniano negociou com o Botafogo, e o que travou o acordo foi justamente aí a questão salarial. O cara tá pedindo aí umas cifras aí bem altas aí, né? E não tá querendo vir pro Brasil. O atacante tem a aprovação da cúpula do futebol vascaíno, é conhecido do diretor Admar Lopes. Esse que é o problema, cara. E o técnico Pedro Emanuel. A posição de centroavante é a nova prioridade do Vasco, coisa e tal. Cara, o Vasco contrata, né? Diretor de... Ai, caralho, o Vasco, gerente de futebol português, o Vasco contrata técnico português. Esses caras só querem gente de fora, só querem jogador de fora, cara. Eles não olham aqui para dentro. Não adianta, porque é com quem eles têm ligação. Você tá entendendo? Esses caras têm ligação aí com dirigentes lá de fora, têm ligação ali com empresários estrangeiros, com os jogadores estrangeiros. Eles vão focar sempre o mercado europeu. Sempre. Eles vão focar sempre o jogador que está lá fora, lá, no mercado europeu. Eles não vão focar o jogador daqui de dentro. É esse que é o problema, cara. Você tem um gerente de futebol português. Entendeu? Então, cara, é complicado, porque eles pouco olham aqui para o mercado nacional. Que às vezes tem um jogador aqui bom, tem um jogador que pode render e com preço mais em conta, e o cara não olha aqui para dentro, entendeu? É esse que é o problema, tá? Olha, vamos falar dessa porcaria desse Diossa, que, cara, não é possível isso, cara. O cara já foi relacionado mais uma vez para mais um amistoso do Real Betis, né? E tá dizendo aqui a matéria que a saída do Diossa para o Vasco da Gama está pendente unicamente do acordo entre o colombiano e os brasileiros. Segundo uma fonte aqui, está falando o tal de Fran Campos V90, né? Tá tudo acordado entre os clubes, tá? E a chave está na mão do jogador, porque ele soube aí, assim que ele soube aí do que o Vasco chegaram a um acordo para... Peraí. A chave está na mão do jogador. Assim que ele e o Vasco chegaram a um acordo, a operação se fecha, né? Ou seja, assim que o Vasco chegar a um acordo com o próprio jogador, o negócio se concretiza. Parece que está na mão do jogador para ele vir para assinar contrato. Não está na mão do Real Betis.
Não é o Real Betis, não é o técnico Manuel Pellegrini que está travando as coisas, parece que é o próprio jogador que está ali fazendo doce, né? Aí a nota continua, tá? É preciso lembrar que na primeira fase de negociação, antes de tudo, parar pela situação judicial da entidade sul-americana, quando o Vasco teve lá aquela intervenção judicial, o jogador mudou suas pretensões sabendo que o River Plate e o América estavam atrás dele. E a bola está aí no telhado do Diossa, né? E aí como é que é? Os verde e branco pouco podem fazer no momento, a não ser esperar e confiando que chegue a um desfecho. Ou seja, cara, parece que teve aí interesse do River Plate e do América do México, se eu não me engano, tá? Quando o Vasco estava em litígio lá com a justiça, com a tal da intervenção. Aí teve algumas propostas desses dois clubes aí, e ele parece que ele está fazendo leilãozinho. A impressão que dá é que ele está fazendo leilão. Tanto é que eu trouxe um vídeo aqui, cara. Eu mostrei um vídeo dele falando, ele dando entrevista para um jornalista espanhol lá, naquele amistoso contra o Granada que o Real Betis fez. O cara perguntando para ele, e o Vasco da Gama, a tua ida para o Vasco, o que você tem a dizer? Ele falou que não sabe nada de Vasco. Ele declarou dessa forma mesmo. Eu não sei nada de Vasco da Gama, não tô sabendo nada de Vasco da Gama. Então, porra, o cara manda uma porra dessa, cara. Ele não está afim de vir, cara. Ele não está, o jogador não tá com vontade de vir pro Vasco, cara. Aí tem fonte dizendo que não, o jogador quer jogar no Vasco, ele já tá acertado, já está verbalmente acertado com o Vasco da Gama, que é o técnico Pellegrini, que tá com carência no elenco. Ah, vá pra casa do caralho, cara. Quer dizer que o cara tá com déficit no elenco, o jogador já tá negociado com o Vasco, já tá praticamente certo, aí o técnico não quer liberar. Ele manda mais do que a diretoria do Real Betis. É isso. Aí o técnico não quer liberar porque tá faltando jogador e não quer deixar o cara sair agora. Vá pro cacete, cara. Deixa essa porra pra lá, cara. Pô, vai. Ó, celeridade, cara. Começa a ver outra opção aí, cara. De repente tem cara, o que eu falei, cara, tem cara no futebol brasileiro que é melhor que esse cara aí, cara. É o que? É o Maradona, é o Messi, é o Van Basten, é o Cristiano Ronaldo. Quem é esse cara aí? Ah, vai pra cá do cacete também, cara. Já. Cara, quando começa assim, não vai dar certo, cara. Quando começa desse jeito, não vai dar certo, tá? Aí sobre o Sousa, até o Santiago Sousa, né? O Admar tá lá na Argentina, viajou ontem à noite e vai ter reuniões hoje, marcada aí com o Racing, para decidir a situação aí do Santiago Sousa. Esse daí sim, esse daí vale a pena insistir um pouquinho, começou agora, e é um bom jogador, cara. É um bom jogador, a gente sabe que é um bom jogador, tá? E tem uma reunião agendada com os representantes do atleta e o retorno está previsto aí para amanhã, tá? E parece que tem novidades aí na bagagem, além do Santiago Sousa, parece que ele negocia com mais um jogador, tá? Parece que o Vasco também foi atrás do outro jogador ali, um atacante, um possível atacante também. Eu ouvi falar hoje de manhã em Quinteiro, né, cara? No tal do Quinteiro, ouvi falar em outros nomes aí, mas, cara, eu não vou trazer isso daqui a fundo, porque não passa de especulação, tá? E o Sousa estava presente na lista do Racing, que viajou para Rosário, né, a província lá de Santa Fé. Né? O jogador treinou normalmente na manhã de ontem, na equipe titular, está relacionado para o jogo entre Rosário Central e Racing no estádio gigante de Arroito, hoje, né, às 21h15, horário de Brasília, né? Então, quer dizer, as negociações continuam, né? Segundo o Lineker Beyond aqui, as negociações continuam. O Vasco fez uma proposta de 7,5 milhões, e dando 1 milhão de entrada e parcelar o resto, só que o Racing, ele quer 8 milhões com 4 milhões de dólares de entrada e 4 milhões parcelado. É isso que tá pegando aí, cara. Esse modo aí de negociação é que tá pegando aí para o jogador se transferir. Entre o Vasco e o jogador tá tudo certo. O jogador vai ganhar mais do que o dobro que ele tá ganhando no Racing, então tá tudo certo com ele, cara. Agora falta aí o Vasco ter entendimentos, entrar em entendimentos aí com o clube do atleta,
É o Raça aí que está querendo aí uma entrada maior, porque ele tomou um calote tanto do Grêmio quanto do Internacional. Então, para se resguardar, eles estão pedindo aí uma entrada maior na negociação. Vamos falar agora da parte política, né, gente? Olha só. Primeiro, falar desse assunto aqui, ó, do Renato Brito, tá? A notícia aqui do GE. Renato Brito, o vice-geral aí do Pedrinho, ele foi exonerado, tá? A matéria diz o seguinte: Renato Brito é afastado de suas funções administrativas no Vasco. O racha político no Vasco ganhou mais elementos na última semana, depois de 4 membros serem demitidos da diretoria administrativa do clube. 2 destes 4 diretores também foram exonerados do Conselho de Governança, Integridade e Compliance, que é o CGIC. São eles Felipe Carregal e Silvio de Almeida, tá? O vice-presidente-geral Renato Brito também foi escanteado de suas funções administrativas. Além da saída dos 2 ex-membros da direção do CGIC, teve mudança na presidência. Manuel Cordeiro, que havia pedido para sair, foi exonerado do cargo de presidente do Conselho. Com isso, Marcelo Macedo, vice-presidente de relacionamento com a SAF, conhecido como Tangerina, o tal do Tangerina, né, foi nomeado presidente interino do CGIC. O GE apurou que Renato Brito perdeu influência dentro do Vasco com a atual diretoria. Pedrinho e o restante do grupo político que comanda o clube não confiam mais no segundo vice-presidente-geral. Ele fazia parte de um grupo chamado G5, CRVG, com outros 4 diretores que foram exonerados no último mês. O grupo é visto como dissidente da atual gestão. Ou seja, né, cara, a vida política do Vasco tá turbulenta, né? O grupo do Pedrinho aí cada vez se racha mais a cada dia que passa. O Renato Brito era um cara de confiança do Pedrinho, inclusive, se eu não me engano, era ele que estava à frente lá da reforma de São Januário, né? E ele saiu fora e agora ele foi exonerado ali da vice-presidência geral do Vasco da Gama. Cara, isso daí só causa insegurança, né, cara? Política só causa insegurança em todos os aspectos ali. E essa venda da SAF aí, que tá fazendo isso tudo, criando essa turbulência toda. Tem gente que não está querendo a venda, tem outros que estão querendo, tem gente que está fazendo tramóias por baixo dos panos aí para a venda não acontecer. Tem gente roendo a corda, passando para o outro lado. Cara, a política do Vasco é um nojo. A política do Vasco, ela é nojenta. Ela é nojenta, mas por demais, cara. Por demais, cara. Né? Cara, não é fácil. Chega a dar ânsia de vômito, sabe, cara? Então, é complicado. E, né, para finalizar essa parte jurídica aqui, parte política do Vasco, a 777 interpela a Almirante e contesta a operação da nova SAF. A 777 agindo de novo, nova movimentação da 777 no Judiciário do Rio de Janeiro, né? Não querem largar o osso de jeito nenhum. Eles acham que eles têm direito em alguma coisa, né? Depois da merda que eles fizeram quando se apossaram aí do poder vascaíno, do poder do futebol do Vasco, no ano retrasado. E a matéria está dizendo o seguinte: segundo o GE, a 777 Carioca, né? Isso aconteceu ontem, cara, no final da noite, que eles protocolaram aí essa interpelação, tá? A 777 Carioca protocolou ontem, né, 27/7, uma interpretação judicial contra a Almirante Participações, empresa que assinou o acordo para adquirir a nova SAF do Vasco, né, do Marco Lamáquia. No documento, a 777 afirma ser proprietária de 70% das ações da Vasco SAF e sustenta que a operação da nova SAF, com a transferência dos ativos para uma nova sociedade e posterior venda de 90% das ações via UPI Equity, esvaziaria o patrimônio da atual SAF e violaria seus direitos. Oh, coitado deles, né, cara? Meu Deus do céu, coitados, eles são tão vítimas. Meu pai amado. A empresa também afirma que caso a Almirante prossiga com a operação, mesmo após ser cientificada
do litígio societário e arbitral em curso adotará todas as medidas judiciais cabíveis para impedir a operação e invalidar eventuais atos e buscar responsabilização pelos prejuízos causados. Meu Deus do céu, cara, olha como é que pode, cara, uma coisa dessa. Eles se acham no direito de alguma coisa, né? O Jorge Américo trouxe aqui a informação dizendo que a 777 anexou a petição às 23h50 de ontem, tá? Isso aí foi na madrugada que saiu essa notícia. Eles anexaram essa petição às 23h50 de ontem, manifestando-se, entre outras coisas, aguardando os relatórios do Watchdog, né? Eles estão aí aguardando aí. Eles anexaram essa petição, aguardando o relatório aí do tal do Watchdog, o cara que está ali fiscalizando lá a gestão vascaína, e na mesma ação que a liminar está com os efeitos suspensos. Diz que o Jorge Américo, o nome dele, né? Ele afirmou, como é que é? Ele afirmou no domingo que esta semana seria agitada e vem mais por aí. Então, ou seja, né, eles colocaram essa petição aí em cima do agravo de instrumento da gestão vascaína, da gestão do Pedrinho, né, aguardando o relatório aí do tal do Watchdog aí, né. Então, cara, assim, aí eu faço uma pergunta para vocês. A 777 não está falida? A EICEP não é a controladora hoje da 777? A EICEP não tinha interesse em negociar a venda do Vasco, uma vez que ela disse que não queria gerir clubes de futebol? Isso lá atrás, né? Isso aí foi dito lá atrás. A EICEP não tinha interesse de gerir clubes de futebol. Ela tinha interesse de vender, de negociar as ações do Vasco com um possível novo investidor. Então, por que agora mudou tudo? Por que a 777 não quer perder o poder do Vasco da Gama? Por que a 777 está se dando o direito de querer reivindicar alguma coisa, dizendo que ela tem 30% das ações e que ela tem direitos e coisa e tal, e que ela vai lutar para ficar com o poder do Vasco até o final, vai até esgotar todas as forças? Por que esse interesse todo, cara? Por que esse interesse todo? Quem é por trás da 777 que está fazendo toda essa manobra jurídica? É a pergunta que se faz. Vocês acham realmente que é a 777? Realmente é o pessoal da 777 que está por trás disso, com algum interesse em alguma coisa? Ou será que é gente da política do Vasco que está usando a 777 como testa de ferro para poder agir juridicamente e não perder aí o controle do clube? Fica a questão, né, cara? E muita gente fala assim, o Vasco não precisa ser vendido. Esse Lamáquia, ele não vai aportar 1 bilhão e pouco no Vasco da Gama. Ele vai trabalhar com próprios recursos do Vasco. A venda do Vasco é uma farsa. O Vasco não tem que ser vendido para ninguém. Mas tem que ficar com a 777 também, né? Tem que ficar nas mãos desse pessoal, nas mãos dessa canalhada toda aqui. Fala para mim. Vocês acham que o Vasco ainda tem que ficar na mão dessa cambada de irresponsáveis aqui que só querem treta, só querem continuar mamando nas tetas aí do clube? Cara, é complicado, cara. É muito complicado aí pro Vasco andar, cara, pro Vasco caminhar. É um problema do cacete, cara. É difícil, cara. Tudo com o Vasco é mais difícil, tá? Outro detalhe, né? Se essa venda para o Lamáquia fosse tão ruim, ninguém estaria preocupado. Ninguém estaria preocupado, cara. O rival não estaria preocupado, a mídia não estaria preocupada, ninguém. Tava todo mundo falando assim, vende mesmo, isso aí, pode vender. Pode vender que eles vão se fuder lá na frente. Agora, porra, cara, se eles estão tão preocupados, tá todo mundo incomodado, é porque é bom, cara. É porque é alguma coisa boa pro Vasco. Senão ninguém estava incomodado, cara. Podem ter certeza disso, tá? Fiquem com Deus. Tenha uma terça-feira abençoada. Amanhã é dia de estresse, né? O Estraga Prazer vai voltar amanhã na quarta-feira. Saudações vascaínas e eu fui.